Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como a biblioteca de anúncios do Google Ads e do Facebook podem se tornar suas melhores aliadas para criar campanhas realmente inteligentes e estratégicas. E o melhor de tudo, com exemplos práticos que você pode aplicar hoje mesmo. Se você já ficou curioso sobre como grandes marcas pensam seus anúncios ou quer pescar tendências antes de todo mundo, fica comigo até o fim. Vamos ver na tela o nosso mapa mental. Vindo para o nosso mapa mental, vamos primeiro falar o que que são, né, aliás, essas ferramentas do Google Ads Transparency e a biblioteca de anúncios do Facebook. Elas são ferramentas para visualizar os anúncios veiculados em todos os formatos do Google YouTube, né, no caso da Google Ads, e do Facebook, em todas as ferramentas ali da família do grupo Meta, né, Facebook, Instagram, enfim, todos os canais deles. A gente vai mostrar na tela como funciona cada uma delas e é uma ferramenta que você consegue fazer algumas ações bem estratégicas e inteligentes que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Bom, vamos lá. Então, assim, o que que existe hoje, né, de filtro para a gente poder visualizar dentro de cada uma dessas ferramentas? Dentro da central de transparência, a gente consegue acessar aqui, eu vou disponibilizar o link para vocês na descrição. Você tem o filtro aqui de todos os tópicos, tá, de anúncios ou de propaganda política, então esse ano é um ano de eleição, vai ficar bem forte esse filtro aqui também. Você consegue visualizar o filtro aqui por país, tá bom? E aqui é um portalzinho que ele explica um pouco, né, sobre como que significa, o que que significa essa central de anúncios aqui para você visualizar. Pode analisar campanhas de políticas, avaliar as marcas, né, o conteúdo pago, inclusive você consegue até customizar o tipo de anúncio que aparece para você aqui, tá bom? Filtrar algum tipo de marca que você quer ou não quer visualizar. Aqui você consegue fazer um filtro, vou colocar aqui uma marca muito forte, só como exemplo para a gente verificar, ó, Growth Supplements, tá? Tem uma marca, por exemplo, que tem 800 anúncios rodando. E quando você clica aqui nela, você consegue visualizar os anúncios aqui da marca, tá bom? Então consegue ver que é uma marca verificada, consegue fazer alguns filtros aqui adicionais, tá? Por horário, né, por dia, data, as plataformas também, filtrar quais são os tipos de anúncios por plataforma do Google, tá? E os formatos também, gráfico, texto ou vídeo, beleza? No caso do Facebook, vou também disponibilizar esse link aqui da biblioteca de anúncios do Facebook. A gente consegue visualizar aqui, filtrar por país, no caso aqui Brasil, tá? Colocar também a categoria de anúncio, aqui você tem que filtrar, por exemplo, todos os anúncios, e colocar também uma determinada marca. Vou colocar Growth também para a gente visualizar o que, que eles estão fazendo dentro do grupo Meta, tá? Então, colocando aqui, aí você pode até visualizar o perfil deles, tá? A página do Facebook, do Instagram, os seguidores. Quando você clica em cima do anunciante, vai carregar aqui para gente a marca, tá? A página dela, os anúncios, né? E tu consegue até ver o sobre dela aqui também. E aí vai ter todo o histórico aqui que a gente consegue visualizar de que foi veiculado. Então, que foi lançado, por exemplo, esse mês de janeiro de 2026. Aí você consegue visualizar quais são as plataformas que ele está utilizando esse anúncio. Tá bom? Você vê que é um patrocinado aqui, né? Que está marcado. Consegue ver o resumo, clicar em um desses anúncios e visualizar, tá bom? E uma estratégia bem interessante é quando você quer visualizar também anúncios que estão rodando há mais tempo, tá? Então você consegue baixar aqui e filtrar. Olha só, tô em novembro aqui já, então tem anúncio que está rodando desde novembro, tá? Então você consegue filtrar aqui também por data, tá? Por exemplo, coloquei 21 de janeiro de 2019 a 21 de janeiro de 2026, tá? Um período aqui longo, né? Você consegue selecionar, eu quero só anúncios que rodaram em 2024, 2025, enfim, para fazer uma análise de estratégia, se eles estão só ativos ou foram inativados também. Então, enfim, como está ativos aqui, então quer dizer que todos esses anúncios da Growth, eles estão rodando atualmente, tá? Então tem anúncio aqui de novembro rodando direto, então pode ser aí um indício interessante aí de estratégia para você replicar, tá bom? Então, apresentar as duas ferramentas, vamos voltar aqui para o mapa mental para a gente poder seguir aqui com ele. Tá? Então, existem alguns filtros que a gente detalhou ali, né, com vocês, em cada uma das ferramentas. E aí, quando a gente entra aqui, né, como a gente pode usar, né, essa ferramenta de forma bem estratégica. Tá? Eu vou abrir esse mapa mental para a gente poder explorar alguns caminhos aqui juntos. Antes de tudo,
a gente tem uma possibilidade de avaliar a concorrência, tá? Fazer um benchmark, entender quais são os anúncios dos concorrentes diretos ou dos principais players de mercado que estão sendo veiculados, qual o tipo de formato, enfim. Então, peguei até o exemplo aqui da própria Growth, tá? Então a gente pode visualizar os formatos utilizados. Por exemplo, tá? Vamos entrar aqui, né, novamente na página da Growth para a gente usar como exemplo. Então, olha só, eles estão usando mais vídeos, é um vídeo de um personal na academia falando, é um vídeo falando do produto direto, texto, por exemplo, falando sobre novidade aqui do Whey zero lactose, enfim, você consegue visualizar os anúncios e tirar insights para o seu segmento, para o seu nicho, que façam sentido, tá? Eu estou usando aqui como exemplo a Growth, tá? Mas você pode adaptar para a sua realidade. Mas o que é interessante aqui, que tanto no Google quanto no Facebook, você consegue visualizar o que está sendo aplicado, há quanto tempo está sendo aplicado, né? E também quantos anúncios aí similares com cada tipo de formato também podem ser utilizados aí, estão sendo utilizados pelas marcas, tá bom? Então você consegue visualizar os formatos, a copy do anúncio também, qual que é a estrutura que ele está usando, qual tipo de argumento, quebra de objeção, tipos de imagens antes e depois, destaque do produto, né? Então esse tipo de informação aqui no caso da Growth, né, que é interessante, é mais visual, de força física, de estética, tá? Então se o seu nicho ele também tem essa pegada de argumentação, pode ser também um caminho muito interessante. Os tipos de promoção, se ele está usando um bundle, um kit, packs, parcelamentos, enfim, então são ações aqui também que você pode identificar o que está sendo mais veiculado no seu segmento e replicar. Identificar também quais são os canais, tá? Rede de pesquisa, shopping, YouTube. No caso do Google, né? Aqui você pode filtrar, aqui em cima, olha só, vou fazer um exemplo, tá? Todas as plataformas aqui. A gente vai, por exemplo, para a rede de pesquisa, tá? Pesquisa Google. E aqui você visualiza os anúncios que estão sendo veiculados nesse tipo de formato. Tá? Ah, eu quero ver os vídeos dentro desse pool de anúncios aqui. Filtrei YouTube e aí vai aparecer os vídeos para mim também que estão sendo veiculados, tá bom? No caso do Facebook, a gente consegue filtrar a plataforma, que é interessante aqui também, né? Então a gente filtra, por exemplo, eu quero só do Instagram, só do Facebook. Então você consegue fazer alguns filtros aqui que são interessantes para você também chegar nesse nível de detalhe. E aí também tem as provas sociais. Poxa, será que eles estão usando algum tipo de argumentação para quebrar a objeção, com provas sociais, com depoimentos, enfim. Então são insights que você pode ir retirando dessas páginas para poder municiar a sua marca e a sua empresa e as suas campanhas de marketing, beleza? Bom, o segundo ponto aqui, a gente descendo dentro do nosso mapa, a gente vai visualizar a rede, né, o radar de tendências, né, de descobrir novidades, oportunidades aqui dentro dessas plataformas, tá? Então, essa biblioteca ela é uma mina, né, essas duas, né, aliás, são uma mina para encontrar tendências emergentes, né, produtos em ascensão e sazonalidade. Então, o que a gente observa bastante aqui? É que quando tem um lançamento, tem uma novidade ou tem uma tendência que está crescendo, a gente observa que tem o aumento de número de anúncios dessas marcas, dessas empresas, e a gente consegue visualizar esses cenários, tá? Então, por exemplo, a gente até passou ali sobre um anúncio da Growth de suplementos, né, sem lactose. Então é algo que está hoje em alta, tem muita gente com intolerância e pode ser um aspecto aí de produto que a gente pode trabalhar dentro da nossa linha de produtos. Então é algo que a gente consegue mapear dentro dessas ferramentas também. Tá? Então você visualiza ali um aumento, né, súbito de anúncios de produtos veganos para cabelo, por exemplo. Tá? Isso é um insight aqui, né, da indústria de cosmético. Isso mostra um movimento de mercado, né? Quem percebe antes pode lançar essas ofertas personalizadas, criar conteúdos, modelar esses conteúdos também, entender o que está funcionando mais, ou né, avançar com esse estoque, adiantar, né, para poder se preparar e não sofrer com falta de produto caso tenha um pico de vendas também. Tá? E aí tem um terceiro aspecto que é muito interessante também, que é a questão de copywriting, né? Que aí a gente já envolve um aspecto de nível de consciência desse público. Né? Às vezes a gente tem uma visão muito do nosso produto, do nosso serviço, mas a gente precisa também adequar essa solução, esse produto, serviço que a gente está vendendo para o determinado público, né? Esse nível
consciência desse público, ele está maduro, ele está consciente dessas necessidades? Eu estou falando realmente a linguagem do meu público? Às vezes eu estou com uma linguagem extremamente avançada e o público, né, não ainda não tem um domínio, não tem um conhecimento, não tem aquela necessidade ainda urgente de consumir esse produto, né? Vou pegar até o exemplo do produto com e sem lactose, né? Quando a pessoa tem uma intolerância, ela tem uma dor, né? Sente uma necessidade muito forte e você pode bater nesse aspecto, olha, sem lactose, mas tem o mesmo sabor, tem a qualidade, né, garantida, enfim. Então é um produto seguro para você e aí você consegue trabalhar essa copy também. E aí eu já estou mesclando um tema aqui de copywriting, mas que você consegue modelar e visualizar o que está sendo aplicado, né, pelas grandes marcas aqui, por todos os anunciantes dentro das duas plataformas. Beleza? Esse é o vídeo de hoje. Se você não segue ainda o nosso canal, clique em se inscrever para continuar acompanhando os nossos vídeos. Um grande abraço.